bom dia! Para quem está vendo agora ao vivo comigo e para quem vai ver mais tarde, depois do meio-dia, boa tarde, e para quem vai ver à noite, boa noite. Mais uma vez, Evangelho da Manhã, Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, acompanhado de uma pitadinha de estudo da doutrina espírita. E nós tivemos assim a intuição, né, ou a vontade, como quiser melhor, e voltamos a fazer começando pelo Evangelho. Sempre começando pelo Evangelho, para depois o estudo. Mas por quê? Porque tivemos a intuição? Sim. Mas por quê? Por quê? Porque o Evangelho é a nossa transformação moral. O Evangelho, nós falamos sempre do amor, da paz, do equilíbrio de Jesus. Então, é a nossa moralidade, nossa evolução como ser humano que tem que vir primeiro. Porque o conhecimento é muito bom, mas tem muitos irmãos no mundo cheios de conhecimento, não só do mundo, conhecimento sobre as ciências do mundo, mas também sobre conhecimento espiritual, sobre teorias, sobre muitas coisas, e o coração bem menos. Por isso que a gente resolveu sempre começar com o Evangelho. Mesmo que não dê tempo de fazer o estudo do Livro dos Espíritos completo ou parcial, prioridade sempre o Evangelho, porque ele é que vai contagiar o mundo com o amor do Pai, com o amor de Jesus. Então, já agradecidos a toda essa galera que está ao nosso lado, vibrando para todos nós, nos auxiliando, intuindo, dando aquela força espiritual, também aquele tapinha nas costas, não de jacaré, né? Mas de amigo verdadeiro. Não abraço tamanduá, mas um abraço verdadeiro. Esses irmãos estão sempre nos auxiliando, tanto encarnados quanto desencarnados. Bom dia, Elizabeth. Vamos fazer educação melhorar, hein? Na escola. Professores são uns dos mais importantes profissões, né, que existem no planeta, com certeza, porque se não houver educação, como é que vai ser da futura geração? Só que o professor não depende só dele, né? Depende também de toda a sua assessoria, de toda a base, de muito mais coisas que eu não tenho nem competência para falar, mas com certeza uma das profissões que a gente sempre lembra. Eu lembro até hoje da primeira professora do primeiro ano, chamava a Dona Orlandina. Nem sei se ela ainda está encarnada entre nós ou não, mas era uma pessoa que ficou marcada. Primeiro ano, primeira professora, a gente nunca esquece. Bom, gente, então vamos fazer o nosso Evangelho, começando pelo, agora, capítulo 5. Vamos mudar de capítulo. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Parece que eu vi a figurinha da Marli subindo aí, lá do Acene. Parece, não tenho certeza. Mas acho que é assim. Bom dia, Marli, bom dia a todo mundo aí. Vamos lá. A Vilma não botou bom dia, mas ela já está também ligada. Marli Monteiro. Bom dia, minha amiga. Um abraço para vocês aí. Estou aqui, viu? Precisar, é só dar um toque aí que a gente tenta fazer a agenda aí. Apesar da pandemia, já está ainda entre nós, não podemos perder a nossa fé, nos proteger e continuar trabalhando. Parabéns pela iniciativa de estar retomando as atividades presenciais lá no ACM. É isso mesmo, irmã. Cuidados, fé e pé na tábua. Vamos lá. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Quem não está aflito nesse período, né? Todo mundo. Mas temos a confiança em Jesus e a doutrina dos Espíritos. Ele fala de muitos itens. Da justiça das aflições, das causas atuais das aflições, das anteriores, esquecimento do passado, motivo de resignação, suicídio. É um capítulo bem extenso, então vamos fazer com bastante calma, bem tranquilo e pensando bastante, refletindo bastante. Então, item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10.
Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tem fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Também Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. A gente acha assim um pouco chocante, mas é preciso a gente pensar bem, né? Os que choram, os que passam fomes, os que foram perseguidos pela justiça, podemos entender aqueles que já estão passando pelas suas provas e expiações. Eles estão tendo algumas dificuldades na vida atual, mas de certa forma já estão pagando as suas prestaçõezinhas com a justiça divina. Então esse pessoal que já está passando as dores, as provas, eles vão superar. Se superarem com resignação, com paciência, eles vão com certeza estar quitando seus débitos ou parcialmente seus débitos com a justiça divina e terão lá na frente, após o desencarne, a certeza de que fizeram a lição de casa. Então eles ficarão felizes. Por isso que fala que rireis. E quando fala ai de vós, que já está tranquilinho, sossegadinho, não quer dizer necessariamente que as pessoas que têm posses, que não têm problemas, estejam sonegando pagar suas dívidas. Mas existem aqueles que já não têm tanta dívida para pagar, que estão de bem com a vida e fazem a caridade. Mas vamos imaginar que o irmão está adiando as suas provas, que ele sabe que tem que pagar, sabe que tem que passar pela expiação, mas vai empurrando com a barriga, como fala o ditado popular. Então ele faz de conta que está tudo bem, vai desviando dos problemas, vai mudando de caminho, mas sabe que só está acumulando dívidas para as próximas encarnações. Então a gente pode entender nesse sentido, quando fala mais ai de vós, que tendes vossa consolação neste mundo, ou seja, a pessoa reencarnou numa família boa, com inteligência assim, bem avantajada, uma inteligência, conseguiu ganhar bastante dinheiro, bastante conforto, e não faz nada. Então por isso que fala, ai de vós, que agora tem toda a consolação, porque vai sofrer depois. Porque quando desencarnar, vai ver que deixou de começar a fazer o que tinha que fazer, a caridade, as provas, as expiações, e acabou complicando, dificultando mais ainda para a próxima encarnação. Acumulou, né? Eu sempre falo que acumulado só é bom Mega Sena, prova e expiação, não é bom acumular para a próxima não, porque é mais difícil ainda. Então, vamos ler agora o item Justiça das Aflições, que é justamente a interpretação dessas duas passagens que foi colocada aqui no capítulo 5 de início. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, mas que isso seria um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito. Mas pergunta-se então por que uns sofrem mais que outros, porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa situação. Porque uns nada conseguem, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que compreende menos ainda, o que se compreende menos ainda, é os bens e os males divididos tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrerem, enquanto os maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Todavia, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude
de perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve bem se compenetrar. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-los, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então a justiça, né? É justo, claro que é justo. Mas a criança está sofrendo, o velhinho está sofrendo, o adolescente está sofrendo. Se a causa não é justa, nós não teremos um Deus justo. Mas, sendo justo, cabe nós ainda aliviar essas dores dentro do possível, fazendo a nossa parte, ouvindo, auxiliando, amparando, fornecendo as necessidades materiais, a conversa, o abraço. Cabe a nós amenizar as provas, as dores do próximo, mesmo sendo justa a causa. Então, o Evangelho de hoje, nós falamos da justiça das aflições, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Amanhã a gente continua, amanhã tem mais. Vamos ver se vai dar tempo? Eu acho que hoje não vai dar tempo não, hein? Será que vai dar? Hoje seria primeira ordem, espíritos puros. É pequenininho, dá sim, porque puro, para nós falta muito ainda. O chão está longe, muito longe. Mas se vai caminhando um pouquinho por dia. Então, livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 1 dos Espíritos, a classificação dos Espíritos agora de primeira ordem, de Jesus para cima. Com a meia dúzia ali que a gente conhece, talvez seja quase chegando lá, mas é de Jesus para cima. A 112, caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria, nenhuma. A matéria não diz nada para eles. Eles sabem que precisam às vezes estar entre nós, raramente, mas não deixam que a matéria influencie neles. Superioridade intelectual e moral absoluta. Sabem todas as ciências do universo. Em relação aos espíritos das outras ordens, não em relação a Deus, em relação aos espíritos de outras ordens, tem o conhecimento absoluto, intelectual e moral. Primeira classe, classe única, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura. Não tem mais provas nem expiações a sofrer. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Ou seja, estão libertos da encarnação, não precisam mais encarnar. Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material, mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assim, assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que as distanciam da felicidade suprema. É para eles uma ocupação agradável. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Isso na cultura não espírita, né? Na cultura espírita são espíritos puros. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então os espíritos puros já atingiram o grau de perfeição absoluta em relação à criatura
e eles estão lá somente para cumprirem as ordens de Deus, ou seja, eles vão ser os distribuidores das ordens de Deus. A hierarquia, né? Uma hierarquia. E nós podemos ter, às vezes, alguma intuição deles, mas não tê-los sempre ao nosso lado. Ah, eu não ia falar besteira agora, não vou falar não. Eu preciso da ajuda do anjo para fazer isso, fazer aquilo. Ah, anjo, me ajuda, toda hora. Opa, aí não, né? Ele tem mais o que fazer. Ele vai, com certeza, se ouvir, com certeza vai ouvir, e indicar algum espírito mais próximo a você para te auxiliar. Nosso anjo guardião, espírito familiar, espírito afim, assim por diante. Tá bom, gente? Então, muito obrigado por ter participado no dia de hoje, de mais um estudo, de mais um Evangelho, que possamos ter a plena certeza de que nós estamos fazendo algo de bom para nós e para o próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite e até amanhã para mais um Evangelho da Manhã com Jesus.